Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês. Sou o pastor Josué Roberto Sassa, pastor do Tabernáculo da Palavra na centralidade do Sequeiro. Vou falar-vos um pouco sobre o irmão José Brana. Farei estas emissões em que o primeiro ponto vamos abordar sobre quem é José Brana, o segundo ponto será que o irmão José Brana tem a dupla porção do William Brana. No terceiro ponto vamos falar sobre escuta de fitas. No quarto ponto vamos falar sobre o rolo dos Efésios 4. No quinto ponto falaremos sobre a soberania da igreja. E no sexto ponto vamos falar sobre quem é o nosso absoluto. É um ponto que ultimamente no mundo, no seio dos crentes de William Marion Brana, como nós aqui, muito conhecido por mensagem do último tempo, tem sido um ponto que ultimamente tem se destacado bastante. Então, o Senhor meteu aquilo no meu coração para que eu partilhasse um pouco aqui com os irmãos. O essencial é ajudar alguém a entender melhor sobre o ministério deste grande homem no meio de nós, irmão José Brana. Vou ler uma citação antes de começar no primeiro ponto. Na Aliança Confirmada de Abraão, pregada 18 de março de 1961. Irmão Brana diz o seguinte: não estamos aqui para tentar fazer obstáculo por causa de Cristo. Estamos aqui para tentar servir a causa de Cristo, tentando fazer os possíveis para colaborar da melhor maneira possível, para ajudar as pessoas. A minha intenção, pastor Jos, é para ajudar alguém a entender sobre estes pontos que têm se destacado bastante. Então vamos pegar o primeiro ponto sem mais tardar. Quem é José Brana? Sabemos bem que José Brana é um filho prometido. É um filho que Deus prometeu ao irmão Brana enquanto este lia sobre a história do José na Bíblia, e o Senhor lhe prometeu um filho com o nome de José. O irmão Brana esteve encantado em como José da Bíblia, um homem como nós, mas que foi perfeito, que agiu de uma maneira perfeita e não se achou erros. A Bíblia não fala de nenhum erro de José. O irmão Brana assustou-se em ver um homem assim. Dali é que Deus lhe promete também que teria um José. Então, é de sublinhar que José Brana é um filho prometido por Deus. Na brochura A Arca, um tipo de Cristo, pregado no dia 22 do quinto mês de 1965, irmão Brana diz o seguinte: agora, a coisa entrou neste domínio, e alguma coisa disse-me simplesmente: terás um rapaz e lhe darás o nome de José. E então outro dia ele chegou. Ele está aí. Eu estou tão grato por causa deste menino. O Senhor lhe promete José, e o Senhor cumpre com a promessa de José Brana. Quem quiser mais detalhes sobre o nascimento de José Brana pode ir para a mídia TV Jumut. Fiz lá uma reportagem onde falei sobre quem é José Brana. E no parágrafo 15 da mesma brochura, irmão Brana diz: eu sei que quando o Senhor promete alguma coisa, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Estão a ver? Ele é obrigado a o fazer. Para ser Deus, Ele deve sustentar a sua palavra. Deus, para ser Deus, deve sustentar a sua palavra. Sabemos bem que irmão José Brana é um profeta. Irmão José Brana é um profeta. Na brochura Adopção, do 22 do quinto mês de 1960, irmão Brana diz o seguinte: eu quero levantar o meu pequeno rapaz, no fundo lá, José. Eu quero ver José de trás do púlpito. Quando tomarei a minha Bíblia, reticência, quando chegarei no dia em que verei José lá, em que verei José por trás do púlpito, pregando.
um jovem cheio do Espírito Santo, ungido, tendo o Espírito de Deus nele, e eu creio que ele será um profeta. O dia em que eu lhe vi, 6 anos antes do seu nascimento, vocês se lembram? Eu vos disse que ele viria. Vocês se lembram em como eu lhe peguei no altar, sem saber o que dizer. Eu consagrei crianças e eu disse: José, tu és profeta. José Brana é um profeta. Que isso não seja uma pedra de tropeço. Eu vejo irmãos no Facebook a dizerem: não, José não é profeta, não. José Brana é profeta, sim. José Brana, Deus lhe chamou para ser um profeta. Agora, eu gostaria de esclarecer-vos uma coisa. O que é um profeta? Porque muita gente não tem conhecimento do que é um profeta. Vocês podem ver em 1 de Samuel 9, versículo 6, e na citação, aviso após julgamento, pregada no dia 24 do 7º mês, que é julho de 1963. Irmão Brana diz o seguinte: um profeta vê as coisas antes que elas acontecem. Estão a ver as coisas vindouras. Ele vê que a taça da ira de Deus está cheia antes mesmo que ela esteja cheia. Estão a ver? Ele pode dizer: assim diz o Senhor, Deus vai destruir essa cidade se vocês não se arrependerem. Por quê? Porque ele é uma águia. Um profeta é uma águia, alguém que vê coisas antes que estas coisas aconteçam. O irmão Brana diz: ele é uma águia, ele vai muito longe. Estão a ver? E ele olha de longe e ele vê esta taça da ira sendo derramada. Estou a traduzir do francês diretamente para o português. C'est ce que le prophète voit. É o que vê o profeta. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Ele não olha o que sucede aqui. Il regarde là-bas. Ele olha lá. E ele diz que a coisa está chegando. Il peut se lever si haut qu'il peut voir cette ombre. Ele pode se levantar tão alto que ele pode ver esta sombra. Ele diz: o mundo vai ser, reticência, as trevas et d'épaisses ténèbres. Il est suffisamment élevé, le soleil brille maintenant. Ele é exaltado suficientemente, o sol brilha agora, mais il voit cette ombre venir, mas ele vê aquela sombra vir. Et il dit ce qu'il voit, e ele diz o que ele vê. La chose n'est pas encore là, mais elle sera certainement là, c'est vrai. A coisa ainda não está ali, mas certamente estará ali, é verdade. Elle sera là, ela estará aí. D'épaisses de ténèbres sur les gens. Il sait que cela est en route. Ele sabe que aquilo está a caminho. Des années avant, il voit pourtant cela. Muitos anos antes, ele porém vê aquilo. Meus irmãos, um profeta é um vidente. Um profeta é alguém que Deus revela coisas vindouras. Antes que Deus possa fazer alguma coisa, ele revela sempre por intermédio de um profeta. E nós bem sabemos que irmão Brana vai nos falando dos profetas maiores, mas nós bem sabemos que no ministério quintuplo, segundo Efésios 4, versículo 11, também tem um ministério de profeta, um ministério profético. Ok, então, em linhas gerais, um profeta é um vidente. Irmão Brana diz na brochura Convencido, pois concernido, pregada no dia 18 de janeiro de 1962. Irmão Brana diz no seu parágrafo 10. Il y a des gens ici ce soir qui connaissent les garçons. Há aqui pessoas nesta tarde que conhecem o rapaz. Quantos aqui conhecem David Hood, o filho do irmão Bangsud? Quantos aqui conhecem David Hood? Certamente, muitos dentre vós viram aquele rapaz. E José disse: je vis que David se fait mal sur une moto dans la ruelle à côté de l'école. Eu vi Davi
tropeçando com uma motorizada na rua ao lado da escola. E bem, eu disse, alguns dias antes, il m'a dit qu'il attendait que sa petite sœur revienne à la maison. Ele disse, né, que ele esperava com que a sua irmã menor possa vir em casa. Estava sobre a bicicleta e ele disse, papá, eu vi. Ele disse, há um homem tendo uma mão grande assim. E eu disse, eu não sei por quê. Ele disse, eu levantei os olhos, ele disse, je me dirigeais vers la route sur ma biciclette. Eu me dirigia a caminho com a minha bicicleta et il a dit, je vis une main énorme, on dirait la main de Jésus, qui me retenait pour que je n'aille pas sur la route. Eu vi a mão de um homem, como se fosse a mão de Jesus, que me impedia para com que eu possa atravessar a estrada. Eh bien, nous n'avions jamais beaucoup fait attention à cela. Quando José Branham teve a visão do filho do irmão Wood, que tropeçou, e que também quando o Senhor mostrou ao José Branham a mão do Senhor, que lhe impedia com que ele atravessasse a estrada, irmão Branham vai dizendo que não davam muito caso naquilo que o garoto dizia. Mas, com nous a dit cette prophétie, quando ele nos disse essa profecia, selon laquelle David allait se blesser sur une moto, pour moi c'était étrange. Isso quer dizer que o irmão José Branham, mesmo quando ainda criança, Deus lhe mostrava coisas antes que essas coisas possam acontecer. E nós vimos que o profeta é um vidente. E José Branham é um profeta. E vocês podem ler até no parágrafo 3, onde o irmão Branham diz: 3 jours après notre retour à la maison, David a sauté sur une moto. Un garçon venait de Louisville sur une moto et lui est allé sur la route et juste à l'endroit en question. Il est tombé de la moto et s'est écorché toute la jambe sur la partie droite. Então, 3 dias depois que Deus mostrou ao irmão José Branham sobre a queda do irmão Davi Wood, 3 dias depois cumpriu-se. Então, que entendamos que um profeta é um vidente. Então, vamos pegar aqui um pouco, um pequeno comentário. Sabemos que o irmão José Branham é um profeta, mas que tipo de profeta? Alguns vão dizendo que o irmão José Branham é o profeta maior e alguns vão dizendo que é o profeta menor. Geralmente, quando se diz um profeta menor, como o irmão Branham vai dizendo que Amos foi um profeta menor. E nós bem sabemos que o profeta maior é um profeta que tem a expansão de uma era. E o profeta menor atua na dimensão do ministério quintuplo. E o ministério quintuplo não tem uma expansão de uma era. Irmão Branham vai dizendo, na brochura, há aqui alguém maior do que Salomão. Pregado dia 12 de abril de 1961. Irmão Branham diz o seguinte: et ce message était le chef et le Dieu de tous les prophètes. E esta mensagem
Ok. Na brochura há aqui alguém maior do que Salomão, pregado dia 12 de abril de 1961. Irmão Branco diz o seguinte: et ce Messie était le chef et le Dieu de tous les prophètes. E este Messias foi o chefe e o Deus de todos os profetas. Esteve acima de todos. Dieu n'a eu qu'un seul prophète majeur dans chaque génération. Deus teve apenas um profeta maior em cada geração. Il n'y en a jamais eu deux sur les champs de travail à la fois. Nunca houve dois no campo de trabalho ao mesmo tempo. Élie et Élisée ont marché bras dessus, bras dessus. Mais il n'est jamais devenu pleinement un prophète avant que la robe d'Élie soit tombée sur lui. Ou seja, Elias, profeta maior. Eliseu, profeta maior. Eliseu esteve presente no ministério do Elias, mas Eliseu não podia exercer o ministério do profeta maior, até porque sabemos que um profeta nasce profeta e não que se torna profeta. Mas para que Deus possa comissionar Eliseu, para que ele possa desempenhar o papel de um profeta, primeiro Elias teve que subir. Irmão Branco diz que Deus não manda dois profetas maiores ao mesmo tempo. Alguém vai me dizer, não, Deus já mandou dois profetas maiores ao mesmo tempo. Enoque e Noé viviam no mesmo tempo. É claro, mas irmão Branco vai dizendo o quê? Que Enoque tipifica a verdadeira esposa e Noé tipifica a virgem louca que passou pela tribulação. Dois profetas maiores, um para a esposa e outro para a virgem louca. E nós bem sabemos que nós, no tempo em que vivemos, nós temos um profeta, William Marion Branham, para nós, a esposa, e lá fora eles têm Billy Graham, tem mais oral Robert, são os dois que estão lá com eles. Então, no campo da esposa, Deus nunca mandou dois profetas ao mesmo tempo. Na brochura, a mensagem do entardecer, pregada no dia 16 de janeiro de 63, Mombra diz, e bem, eu espero que não sou mal entendido. Estão a ver? A minha intenção não é que me entendam mal, mas eu quero, no entanto, ser honesto para com o chamado. É o que nós queremos ser. E bem, Deus usa sempre um profeta, um homem. Si vous utilisez un groupe d'hommes, vous aurez différentes idées. Se vocês usarem um grupo de pessoas, um grupo de homens, terão ideias diferentes. Estão a ver? Cada homem, dois homens têm duas opiniões. Nunca houve dois profetas maiores sobre a terra ao mesmo momento. Ele retira um de tal maneira que o outro possa substituir para um outro dia uma outra mensagem. Il n'en a jamais eu deux. Il n'en a eu qu'un seul à la fois. Ou seja, na dimensão da expansão de uma era, Deus só manda um profeta maior. E se ele tiver que mandar um outro profeta maior, e a diz que esse virá com uma outra mensagem. Este virá com uma outra mensagem. Então, se é que vamos enquadrar irmão José Branham como um profeta maior, então entendamos que irmão José Branham deve obrigatoriamente vir com uma outra mensagem. Mas até aqui o irmão José Branham sempre nos apontou a mensagem de irmão Branham. Sempre nos apontou as fitas do profeta William Marion Branham, mesmo nas preliminares dele. É para incentivar as pessoas a ouvirem as fitas. Irmão Branham diz, e o Deus infinito não mudará o seu programa. Ele deve se colocar na coisa, na mesma coisa que ele começou. É por isso que nós temos que ter confiança naquilo que ele diz. E ele não pode mudar. Quando Deus fala uma coisa, Deus não muda naquilo que ele diz. Perguntas e resposta, 12 de janeiro de 61. Irmão Branham diz, no parágrafo 391. Mas desde a minha mocidade, eu sempre soube que há um Deus. Eu sabia que alguma coisa passava-se na minha vida. E que
c'est hors de toute doute, é fora de qualquer dúvida. Meu irmão, estão a ver? Mas deixam-me vos dizer que uma mensagem virá e que um mensageiro virá. Eu creio que deverá ser um homem, ele virá depois de mim. Estão a ver que será a reticência? Mais ces messages que je prêche, mas esta mensagem que eu prego, é le vrai message de ce jour. É a verdadeira mensagem deste dia. Et c'est le dernier message. Vous voyez, c'est ce que je fais, mes frères. E é a última mensagem. Estão a ver? É o que eu faço. A mensagem de irmão Branham é a última mensagem. E ele, na qualidade do profeta maior, ele prega a última mensagem. E que se é que virá um outro profeta maior, como lemos na brochura aqui, alguém maior do que Salomão, convém que venha com uma outra, aliás, na mensagem do entardecer, né, lá onde nós lemos, parágrafo 83, convém que venha com uma outra mensagem. Irmão Branham vai dizendo que nós somos os mensageiros desta mesma mensagem. É claro que em muitas citações, irmão Branham sempre dizia que virá um outro, virá um outro, virá um outro. E mesmo quando ele vai para Tucson, quando ele reuniu a Meda, reuniu-se com a Meda e disse: Meda, vigia com que as crianças possam terminar os estudos. Irmão Branham vai dizendo que ele ia para Tucson e ele já nem contava que ia voltar, porque irmão Branham sempre esperou que uma outra pessoa viesse com uma mensagem, mas Deus fez com que o mesmo Branham regressasse como o prometido para poder anunciar a mensagem. Isso já a abertura dos selos. Então, logo entendemos que a mensagem de irmão Branham é a última mensagem. E vamos ver aqui alguma coisa. Bem, nosso irmão José Branham é o atual pastor do Branham Tabernáculo e não um pastor internacional. Muita gente diz agora que são membros do Branham Tabernáculo. Há muita gente que diz: não, eu sou membro do Branham Tabernáculo, eu sigo a transmissão de Jeffersonville e tudo mais. Coisa que eu não venho cá condenar, não tenho de que condenar. Mas gostaria, se calhar, ajudar esses irmãos com esta citação. Ordenação dos diáconos de 20 de julho de 1958. Vamos ainda ler o que o irmão Branham diz aqui no parágrafo 1. E eis a primeira coisa: é o colocamento dos diáconos na igreja. E a nossa pequena igreja é soberana. Ela não tem uma denominação nem nada que lhe envia os seus diáconos. Ela elege os seus próprios diáconos, ela elege o seu pastor, ela elege os seus administradores, ela elege todos aqueles que estão na igreja, né, que operam na igreja, que entram na igreja, e todos aqueles que saem. Personne n'est dernièrement sur quoi que ce soit. Cela revient à l'église. Et l'église, ce sont ceux qui viennent et supportent l'église. E a igreja são aqueles que vêm, que suportam ou sustentam a igreja par leur présence, par leur dîme et leurs offrandes. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans de tels placements. Então, toda ovelha, todo membro de uma igreja é aquele que sustenta a igreja por intermédio da sua presença, dos seus dízimos e das suas ofertas. E não é mal, o irmão Branham vai falando da igreja invisível, de pessoas que estiveram conectadas, ouvindo a fita do profeta Branham. Por isso é que ele vai saudando sempre a Assembleia Visível e a Assembleia Invisível, porque no próprio tempo de irmão Branham houve irmãos que metiam gravadores. Isso todo mundo sabe, que haviam irmãos que metiam gravadores para poderem ouvir a mensagem pregada pelo irmão Branham. O irmão Branham diz na brochura o discernimento do Espírito.
pregado no dia 8 de março de 1960. Irmão Branham diz o seguinte, no parágrafo 18. Cada homem tinha que ter uma igreja, onde se sente em casa dele. Vocês devem ter um lugar. Não simplesmente variar por aí, mas ter um lugar que você frequenta como a tua igreja e que você chama a tua igreja. Um lugar onde você paga o teu dízimo, um lugar em que você está ali para sustentar a causa. Faites votre choix, mais alors ne coupez jamais la communion avec ces autres hommes. Faça a sua escolha, mas não corte a comunhão com esses outros homens. Parce qu'il n'est pas membre de votre église, só porque ele não é membro do vosso grupo. Estão a ver? Discernez son esprit et voyez s'il a le même objectif dans le cœur. Discerne o espírito dessa pessoa e vê se ele tem o mesmo objetivo no coração. Alors ayez communion l'un avec l'autre. Travaillez pour une grande cause. C'est la cause de Christ. Je pense que c'est parfaitement vrai. E o irmão diz que as pessoas devem escolher uma igreja, escolher um pastor e que ele está ali a sustentar a causa.